Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que o traiu. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei, que haviam descido de Jerusalém, diziam: ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino está dividido, contra si mesmo não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. Pai, nós te louvamos. Graças te damos porque o Senhor é Deus e não há outro. Mais uma vez, a tua palavra, Senhor, não a minha, a tua palavra, será ensinada ao teu povo. Que o teu Espírito Santo fale por meio dos meus órgãos, para que a tua igreja ouça a tua voz, não só hoje, mas sempre, no poderoso nome do Senhor Jesus. Que todo espírito que não te louva, fora daqui em nome de Jesus. Que haja paz nesse ambiente e que a tua palavra prospere, para o qual está sendo enviada, no nome de Jesus. A igreja diz: glória a Deus. Para entender o pecado imperdoável, pecado que não possa ser perdoado por Deus na pessoa de Cristo, é importante que você entenda um contexto a qual Jesus está se referindo aqui em Mateus, ele vai falar em Lucas, a razão pelo qual ele chega a essa sentença. O Senhor Jesus estava em oração, estava em jejum, e logo depois ele vai ao monte para escolher, separar aqueles que seriam os seus discípulos, que estariam ministrando, ensinando a sua palavra, que estaria aprendendo com ele para reproduzir os ensinamentos de Jesus. Alguém comigo? Esse é o cenário que Jesus espera de toda a sua igreja. O desejo do coração de Cristo é que toda a igreja se torne discípulo de Jesus, que conheça os seus ensinamentos, que conheça a sua palavra e possa se tornar um pequeno Cristo no entendimento, no sentimento, no comportamento, nas ações. Ser discípulo é se parecer com Cristo, é comer, viver, sentir, para levar o Evangelho como Cristo levou.
O desejo do coração de Deus na pessoa de Cristo é que cada um de nós possa compreender o Evangelho de Jesus. Não é um Evangelho que está no mundo, é o Evangelho de Jesus. Alguém comigo de verdade? E quando Jesus ele desce com os discípulos separados para que eles estivessem ao seu lado aprendendo com ele, para que eles pudessem reproduzir esse evangelho, não outro, mas esse. Para todos a quem Jesus os enviasse. Nesse cenário, a casa se enche de tal maneira, a sua família saiu de Nazaré e veio até Cafarnaum, porque a família de Jesus estava vindo tirá-lo para impedi-lo de continuar ensinando, pregando, porque acreditavam que Jesus estava maluco, que Jesus estava fora de si, que Jesus não sabia o que estava fazendo e nem ensinando. Nem a família de Jesus acreditava em Jesus. É por isso que as Escrituras vai dizer que eles vieram para retirar Jesus à força, porque Jesus para eles estava fora de si. Jesus estava louco. Não só a família de Jesus, mas você vai olhar e ver que os fariseus estavam também ali, colocando diante de todos que Jesus expulsava demônios por Beelzebu, por demônios. Jesus enfrentava uma situação difícil no meio do seu povo. A família diziam que ele estava louco e que ele precisava parar com aquelas loucuras. Os mestres e doutores o odiavam e jogava sobre ele todas as desgraças possíveis. Fora, gosta de prostituta, gosta de pecadores, é pinguço. Tudo isso para descredibilizar a palavra da boca de Jesus. Satanás sempre vai usar essa artimanha para impedir que o reino de Deus avance e cresça. Ele usou os doutores da lei, ele usou os conhecedores da palavra, aqueles que pseudo eram homens de valor. Alguém comigo aqui? Olhando para o contexto, para você entender a razão pelo qual Jesus vai expressar o pecado imperdoável, a vida de Jesus não foi fácil, não. A vida daqueles que têm uma escolha, um chamado de Deus para mudar vidas,
para levar almas ao reino dos céus, nunca vai ser fácil. Jesus é gerado num ventre por uma menina de 12 a 14 anos que amava a Deus e andava com Deus. E quando ela recebe o convite para ser uma escolhida de Deus, a vida dela fica uma maravilha. Todos aplaudem ela. Ela leva a multidão, né? É isso? Não é não? Ué, mas ela não era cheia do Espírito Santo? Ela não recebeu a presença do anjo? Ela não recebeu uma revelação e carregava dentro dela a revelação? Por que ela não arrebanhava a multidão? Por que ela não curou cego nem paralítico? Por que a vida dela foi um sofrimento? Alguém comigo aqui? Ouça o que eu vou dizer aos senhores. O verdadeiro evangelho é odiado nesse mundo. Todos que carregam o verdadeiro evangelho não vai ser vocacionado. O verdadeiro evangelho hoje não é aceito no meio da massa. A massa quer pular. A massa quer sapatear, a massa quer profetizar. A massa não quer aprender. A massa não quer sentar para aprender. Como Jesus fazia. Jesus pegava todo mundo e botava sentadinho na relva. E Jesus fazia o quê? Cantava corinho de fogo? Não, Jesus sentava todo mundo e ensinava. Não tenho nada contra, eu só quero mostrar para vocês que a preocupação de Jesus não era com as coisas externas, era com o interior do homem. Porque esse é o nosso maior problema. Essa menina, prestem atenção, senhores, começou a ser chamada de prostituta, a pior das prostitutas. Porque nenhuma prostituta foi tão maltratada como aquela menina. A vila inteira deixou de falar com Maria. Todos viraram a cara para aquela menina. E quando ela passava, as pessoas jogavam pedra nela. As pessoas cuspiam nela. As pessoas amaldiçoavam ela. Mas olha, ela não carregava uma revelação dentro de si. Ela não tinha uma missão, sim. Mas você já viu o carnal enxergar o espiritual? Alguém comigo? A revelação era dela, não era dos outros. A vida dela se tornou um inferno pela revelação que ela carregava. Mas ela perseverou até o fim. Fala para o teu irmão, o segredo do evangelho é esse. É perseverar até o fim. É por isso que o evangelho não é para frouxo. Evangelho não é para frouxo. Você não vai ver gente frouxa servindo ao Senhor até o final. Por que tem um monte de traficantes na igreja? Porque eles não eram frouxos. Quando eles aceitam Jesus, eles vão até o final. Já enfrentaram a morte cara a cara várias vezes. Agora ele se converte, ele fala, agora é lucro viver por Cristo. Alguém comigo aí? Evangelho não é para frouxo, irmão. E também não é para frouxa. Se é que existe isso, né? Fala para o teu irmão, evangelho não é para frouxa também não, tá?
O evangelho é para criança, mas não é para frouxo. Tá bom? É para criança, mas não é para frouxo. E essa menina foi até o final. E há algo interessante que, observa só. Algumas pessoas podem tentar adivinhar o que aquele que carrega uma revelação sente, pensa, faz. Você pode tentar, isso pode chamar o espírito de adivinhação. Mas é impossível. Quando aquela mulher, ela não aguenta mais, aquela menina, ela não aguenta mais, ela sai. Ela vai até a casa da prima. Quando ela bota o pé no portão, a prima traz dentro dela também uma revelação. Quando a prima bota os olhos uma na outra, meu Deus do céu. Essa aqui já se enche do Espírito Santo, já começa a se alegrar e não precisa falar nada, prima. Eu sei o que você carrega dentro de você. Alguém comigo aqui? Alguém mesmo comigo? Fala, Deus, me enche em nome do Senhor Jesus. Enche-me da tua revelação. Gente, o Espírito se comunica com o nosso Espírito. É por isso que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Naquele momento, ela se conforta, porque todos julgam ela como prostituta, mas a prima dela vê ela como alguém que recebe uma missão divina, para colocar diante de todos, glória ao nome do Senhor. Entenderam? Escuta, Jesus nasce. Os judeus têm suas tradições e dela não se afasta. Os pais não conhecem Maria e os seus filhos não podem brincar com Jesus, porque Jesus é filho de prostituta. Jesus, como criança, já começou o sofrimento na barriga da mãe, rejeitado por todos, e quando nasce, continua sendo rejeitado. Seus próprios parentes não recebeu sua mãe em casa, e ele nasceu junto aos animais. Só aí Jesus já precisaria de muito tratamento psicológico. E ele cresce sendo rejeitado por todos, não é só a família, não, todos da cidade. E ele vai crescendo rejeitado, sendo amaldiçoado. Mas ele era o Salvador. A vida dele não era para ser uma bênção? Do que é que você reclama mesmo, hein? Fala para mim. A mãe sofrendo porque não pode ver o filho como as outras crianças, e o filho então se volta para as Escrituras, se volta para estar com Deus em oração, porque é rejeitado por todos. Fala, Deus sabe preparar os seus escolhidos. Sem muita gente para brincar, Jesus se volta para quê? Para aquele que está no trono. Jesus se volta para a palavra, para as Escrituras. E o tempo passa. Ele continua sendo o filho da prostituta. Por isso a frase, aquele povo que morava naquela região, era um povo que passava por grande humilhação. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não só boa, mas a melhor de todas.
Jesus ele cresce nesse contexto. Talvez agora você entenda porque Jesus olhava para as prostitutas e sabia como lidar com elas. Jesus sabia como elas eram rejeitadas, como todos eram rejeitados. Jesus sofreu na sua própria pele. O amor de Deus na pessoa de Cristo levou Cristo a viver cada dor daqueles que estariam diante dele um dia, para que ele pudesse entender, compreender, para perdoar. Quando alguém falava com Jesus a sua dor, ele já tinha passado por aquilo. De alguma forma, por isso Jesus entendia e entendia muito bem. Chega nesse cenário, ele está ensinando. A família chega e começa, para com essa loucura, você está maluco, você está fora de si, você perdeu o juízo, a sua vida foi tão sofrida, a sua vida foi tão dolorida que você ficou louco. Olha, presta atenção. Olha que ponto a família chega de ver o menino que agora está virando homem, sofrendo tanto, para chegar à conclusão de que toda a história de vida dele levou ele a uma loucura, levou ele a alucinar, a ser um psicótico, criando um mundo só para ele. A família não acreditava no chamado dele. Esse menino que agora é um homem, que está lá pregando, está só olhando para todo mundo. Agora, enquanto é nele, está tudo bem, eu estou encerrando. Ele está quieto. Ele já sofreu tanto isso a sua vida inteira, que ele está quieto. Pode falar. De repente, eles falam assim, olha, ele está expulsando o demônio por Beelzebul. Ali ele se irrita, irmão. Por que Jesus se irrita? E Jesus não só se irrita, ele se enfurece, a ponto dele trazer algo do Antigo Testamento para colocar sobre sentença sobre a nossa vida. Fala para o teu irmão, tem hora que não dá para segurar, irmão. É justamente nesse contexto que Jesus vai trazer o pecado imperdoável para os ombros sobre a vida daqueles homens e de todos que ali estavam. É ali que eles são condenados por causa da ira de Cristo. Enquanto falavam dele, da mãe dele, está tudo bem. Mas quando falaram do Espírito Santo na sua vida, dos ensinamentos que ele estava trazendo, aí Jesus se irou. Querido, você quer ter um problema com Deus? Desvaloriza o que Jesus te ensina. Desvaloriza o que Deus, na pessoa de Cristo, te ensina. Cria a sua própria cultura de evangelho e desvaloriza o que diz a Bíblia Sagrada. Aí entramos num grande e sério problema. E é nesse cenário que Jesus ele vai falar o seguinte. Olha, ele vai dizer da seguinte maneira, 3:20, né?
22. Aqui. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e o levar dali, os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa deles. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmia dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. É isso que está escrito aí? Nesse momento, aqueles homens foram sentenciados à condenação eterna. Porque falar de Jesus, já falaram dele a vida inteira. Falar da mãe dele, falaram mal a vida inteira. Agora, falar do que o Espírito Santo estava fazendo na vida dele, na vida dos outros, aí não, amigo. Aí não. Tocar na missão que Deus, o Pai, me deu, aí não. Cada um de vocês perdem a oportunidade de serem perdoados ao que Jesus estava dizendo. Vocês são culpados de pecado eterno, de pecado que não tem perdão. Alguém comigo de verdade? Esse cenário é só a introdução para a gente entender que foi a ira de Jesus que trouxe essa sentença. Algo que era espiritual, Jesus verbalizou para que pudesse ser obedecido por nós. Pastor, como assim? Você lembra que no Antigo Testamento, em Gênesis, o Espírito Santo decidiu não mais contender com o ser humano? Mas isso era espiritual. E quando ele não consegue convencer o homem de quê? Do pecado, o que acontece? Ele se retira. E eles passam a ter um período, 120 anos, mas nada acontece. Por que nada acontece, irmão? Porque o Espírito Santo não estava mais ali. Pecado imperdoável é justamente isso. Não vou continuar porque senão eu entro na área que eu preciso seguir. Mas calma. Quem aqui tem despertador, levanta a mão. Ok. Quem lembra a primeira vez que comprou um despertador? Levanta a mão. Quem lembra a primeira vez que comprou? Você botou para despertar, Kátia? E aí o que aconteceu? Você acordou? Um mês depois? Sabe o que acontece, irmão? Se você ouvir as mesmas coisas sempre, você deixa de prestar atenção. Sabe por quê? É justamente esse o pecado imperdoável. O Espírito Santo não tem invenção. O Espírito Santo não vai inventar dancinha, modinha. O Espírito Santo não vai inventar. Hoje eu subo no Monte de Verde.
amanhã vamos para o Monte de Rosa. Não existe isso. O Espírito Santo é a mesma coisa sempre. E aí o que acontece com a gente? A gente para de ouvir. Você quer ver uma coisa? Você bota o despertador hoje aqui, você vai acordar num salto. Talvez no terceiro dia, o despertador vai tocar, vai tocar, vai tocar, vai tocar, vai tocar, vai tocar, e tu não vai acordar, porque você acostumou com ele. É mentira? Não é verdade? O Espírito Santo está tentando te convencer, mas você acostumou. Você já acostumou com um pastor aqui, trabalhando para ele, dizendo que ele está à porta e bate, né? Apocalipse 3, 20, eu acho. Eis que estou à porta e bato. Esse aqui é o cenário em que Jesus está na porta do seu coração batendo, querendo entrar. Ele não está na porta daquele que está na barraca, nem no baile, não. É aqui que ele está batendo, querendo entrar. Aí você ouve o pastor falando com Jesus, batendo na porta, dizendo: você precisa de compromisso. Você precisa alimentar a sua vida espiritual, porque a carnal já está lá no top. Mas como eu faço isso? Frequência nos cultos, frequência nos estudos, frequência onde há palavra e oração. Mas aí o que a gente faz, irmão? Não. Eu já conheço isso. Eu oro em casa. Eu tenho minha comunhão em casa. Não é assim que a gente faz para não obedecer aquele que está batendo na porta. Você cria o teu evangelho para não obedecer. E o que é pecado, irmão? Pecado é transgredir a lei de Deus e os ensinamentos bíblicos de Jesus. Pecado é transgredir, é falhar em obedecer a lei de Deus e os ensinamentos de Jesus. Isso é pecado. Jesus disse: ide pregai. Não, irmão, eu não sei fazer isso. Eu não sei falar. Você está entendendo que Jesus está à porta batendo? Ouça o que a gente cria para a gente não obedecer a lei nem os ensinamentos bíblicos. No domingo a gente não vem para o culto, a gente não vem para a escola bíblica. Eu não estou acusando não, estou ensinando mesmo. Realidade. Você está passando mal. Eu não duvido que esteja. Você está com dor de cabeça, você está tudo bem. Só que na segunda-feira, você vai trabalhar com a mesma dor de cabeça. Alguém comigo aqui? Ora, se era tão terrível a dor de cabeça, por que você não ficou em casa na segunda? Não, irmão. Cuidado, irmão, para que o que nós venhamos a pensar que é a luz da nossa vida não passa de trevas. Evangelho é negar a mim mesmo. Evangelho é eu saber que a morte nos espera ali. E aí eu seguir por aqui? Não, irmão. A morte está lá.
é para lá que eu tenho que ir. Nós precisamos começar a compreender isso em nome de Jesus. Evangelho é missão. Evangelho não é aplauso. Deixa eu falar para vocês, quem carrega uma revelação jamais vai ser aplaudido. Porque a revelação é luz. E quem a ouve se vê em trevas. Alguém comigo aqui ainda? É por isso que vocês às vezes ouvem a mensagem e vocês se sentem para baixo. Vocês se veem. Mas isso não é ruim, isso é maravilhoso. Isso é Jesus batendo a porta e dizendo: deixa eu entrar. Deixa eu te mostrar o que é o verdadeiro evangelho. Ele é de dentro para fora. Você vai ser feliz cumprindo a missão e não sendo aplaudido. Alguém comigo mesmo? Nossa, que olhares tristes. Ouça o que eu vou te dizer. Nós podemos nos lançar para ser. Aceitar é com Jesus. Alguém entendeu? Outros não querem nem ser, mas são chamados. Alguém vai atrás dele e fala: vem ver. Mas eu não quero ir, vem ver. Aí ele vem para não ficar. Aí quando ele chega, Jesus resolve se revelar para ele, e eu vou fazer o quê? Aí Jesus vai falar uma coisa para ele que só ele sabia. Aí Jesus diz assim para ele: eu te vi debaixo de uma figueira. Acabou. A mãe daquele garoto, quando criança, quando Herodes estava matando as crianças de 2 anos para baixo, a mãe dele correu com ele, enfiou ele debaixo de um buraco de uma figueira, escondeu e tapou, e aquele menino foi salvo e ninguém mais soube. Por quê? Porque se a família de Herodes soubesse que escapou um, mataria, independente da idade. Quando Jesus fala isso para ele, pronto, Jesus está falando o quê? Eu quero você comigo. Se revelou para ele, acabou. Tem 3, eu encerro aqui, podem preparar, que se lança em Jesus: Tiago, Pedro e João. Jesus se apaixona pelo que eles fizeram, todo mundo falando o que queria, e aqueles caras não querem se separar de Jesus. Falou: caramba, o que eu posso fazer por vocês? Jesus fala: vocês nunca vão se perder. Bom, eu vou me revelar a vocês, porque a quem eu me revelo, esse não perde a salvação. A todos eu revelo pela palavra, mas a vocês eu vou revelar pela palavra e vou revelar na segunda instância. Tudo que Jesus vai fazer, quem é que está? Pedro. Quando ele vai para o monte, vocês ficam aqui embaixo. Parecia até a tropa de elite, né? A BOP é assim, quando a PM está, eles falam: vocês ficam aqui embaixo que a gente vai subir, tá? Vocês ficam aí. PM não sobe, fica aí. Eles vão assim, tá, irmão?
Aí Jesus, Bope, chega, vem cá vocês três comigo. A Bope sobe, esperma e fica embaixo. Quando ele chega lá em cima, no Monte Tabor, ele vai se revelar aos três. Por quê, irmão? Porque Jesus não quer que nenhum deles se perca. Porque o que todos falavam não mudou o coração daqueles homens. Alguém comigo mesmo? Como é que alguém que recebe a revelação da palavra e recebe a segunda instância da revelação, como é que essa pessoa se perde? Escuta o que eu vou falar para vocês e acredite. Uma pessoa só se perde quando ele fica na primeira instância. Quando Deus decide a segunda instância, esse não se perde mais. Você lembra de Asaf? Na primeira instância ele vai entregar o balde. Mas quando ele chega lá dentro, que Deus se revela para ele, acabou, irmão. Nunca mais Asaf pensou em deixar de ser Asaf. Na primeira instância é um peso às vezes. Na primeira instância a gente às vezes perde a razão. A gente não sabe se está indo no caminho correto. Porque o resultado precisa ser maior do que a missão. Alguém comigo? Na primeira instância, eu preciso de resultado para sustentar a minha fé. Eu preciso ser aplaudido para mim ficar de pé. Na primeira instância, eu preciso de elogio para permanecer de pé. Mas na segunda instância, querido, você não precisa de nada da terra, só o Senhor do céu basta.